título da mensagem de hoje é essa: o patrão ficou maluco. Você já ouviu essa expressão em algum lugar? Normalmente em propaganda, né? Algum comercial onde se fala que o patrão ficou maluco, significa que ele está muito generoso, esse patrão, né? Ele está esquecendo que ele precisa ganhar mais dinheiro, baixou o preço geral para todo mundo poder comprar. Hoje eu vou contar para você a história de um patrão que aparece na Bíblia e que as suas atitudes, aparentemente, revelam que ele não está pensando propriamente. No final você descobre que sim, ele sabe direitinho o que ele está fazendo. Na semana passada a gente falou sobre esse tema e a gente usou a seguinte expressão: como é que você... o que você usa como referência para saber onde você está? E a gente colocou algumas opções, talvez você lembre de outras. E quando você lê isso, eu não sei se você imediatamente se identifica com alguém. Como eu estou? Qual é a minha referência? Porque uma coisa é certa, todos nós aqui, quem está assistindo a gente pela internet, e o mundo inteiro, não escapa disso. Nós usamos outras pessoas como referência para nós. E muitas vezes pode ser nocivo, muitas vezes pode ser perigoso. Todos nós temos outras pessoas ou outras coisas que nós usamos para medir como nós estamos. E em alguns casos, como eu disse para você, talvez você não se sinta nessa lista, mas pelo menos tentado a ficar, você, em geral, fica, né? Será que são os seus vizinhos, as pessoas que moram próximo, que você já conhece a vida, conhece a família, conhece o casamento, conhece os filhos, sabe como é que a casa é, e você pensa como a sua ainda não é, como a sua casa ainda não é, como o seu marido, a sua esposa ainda não atingiu aquela posição profissional, não consegue ganhar a mesma quantidade de dinheiro, os filhos, você queria que eles estudassem naquela escola ou que tivessem talvez notas melhores. Será que é onde você mora, na sua vizinhança, os vizinhos, no caso, todo mundo, né, com quem você lida, os seus próprios filhos você compara com os outros filhos, né, de outras pessoas? Seus irmãos? Eu já conversei com várias pessoas e algumas delas, falando sobre esse tema, revelaram para mim, nas entrelinhas, elas não disseram que elas tinham inveja de ninguém, mas tem sempre um irmão na família, ou um cunhado, né, se você é homem, que acaba sendo, às vezes, uma assombração na sua vida, né? Porque você se casa e existe algo dentro de nós que a gente não conta para ninguém, mas é uma necessidade de ser aprovado pelos pais da nossa esposa ou pelos seus próprios pais. E quando você tem um irmão que é muito mais bem-sucedido do que você, isso joga uma sombra sobre você, porque o tempo todo você pensa, será que quando as pessoas me olham, me medem através dele? Esse meu irmão é muito mais bem-sucedido do que eu. Ou um cunhado. Eu já conversei, né, como eu disse para você, com algumas pessoas que dizem, pastor, meu cunhado, ele faz isso, faz aquilo. E falava tanto do cunhado que eu pensei, o cunhado com certeza é uma pessoa de referência na vida dele. Né, a minha cunhada, a minha irmã, ou será que a maioria dos homens tem a conta bancária como referência, a sua e a dos outros? Né, e quando você sofre com a questão financeira, em geral, não falta gente perto de você para mostrar como você está mal. Ou será que é o próprio espelho? Quando você olha para o espelho, ele é usado como referência. Você já pensou como é que seria a vida sem espelho? Imagina como é que a gente estaria aqui hoje, se não houvesse espelho. Pensa nisso. Enquanto eu mostro para você mais um pouquinho do que a gente falou na semana passada, a gente chegou a essa conclusão que comparação é um jogo que ninguém vence, ninguém ganha nada. Quando você se compara, ou você corre o risco de ficar frustrado e deprimido, ou então você corre o risco de se sentir superior às outras pessoas. De qualquer maneira, não é legal para você. E hoje eu vou te mostrar mais uma razão porque esse é um jogo que ninguém vence. E nós lemos, né, que nessa pequena passagem, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele revela algo maravilhoso para mim e para você, que Deus enviou o seu Filho, todo mundo conhece, vários versículos que falam sobre isso, João 3,16, ele amou de tal maneira que entregou, que deu o seu Filho, nascido de mãe humana e viveu debaixo da lei, para comprar. Esse versículo traz esse verbo que tem que fazer a gente pensar, comprar. Eu fui comprado, a Bíblia diz que eu fui comprado, comprar a liberdade para nós que éramos escravos.
da lei. E como escravos, nós só tínhamos duas opções: ou permanecer sendo escravos, ou alguém nos comprar. E nos comprando, nos dar liberdade. Foi isso que a Bíblia diz que Jesus fez por nós, pagando um preço alto, usando o seu sangue. E a gente fez uma pergunta para você: o que determina o valor de alguma coisa? E a gente rapidamente descobre que o valor de alguma coisa não é o valor que você dá, mas é o valor que todo mundo dá. O valor de uma coisa é determinado por quanto alguém está disposto a pagar. Lembra que a gente falou? Você pode ter um produto sensacional e dar o preço que você acredita que ele vale. Se ninguém pagar, é porque ele não vale aquilo. Não, mas olha, eu estou querendo vender esse meu tablet aqui, eu sei quanto que ele custou para mim, eu vou diminuir um pouco o preço, mas não posso. E ninguém compra, porque não acha que vale aquilo. Até que você coloca o valor correto, o valor que alguém acha que pode pagar, e a pessoa paga. Então, quanto está disposto a pagar? E eu fiz uma das perguntas mais importantes da minha vida e da sua vida. Só tem um jeito de determinar quanto você vale. Quanto você vale. É colocar você numa posição onde as pessoas podem... Você está sendo leiloado e alguém pode dar um lance. Quem dá mais, quem paga mais alto, revela o seu valor. Você sabia que eu estava falando de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele foi quem deu mais do que todo mundo por você. Entregou a vida do seu filho para que você experimentasse vida eterna. Esse é o centro do cristianismo. Você foi considerado tão precioso para Deus que Ele entrega o seu próprio filho para comprar você de volta para Ele. Eu acho que quando eu penso em dar o meu filho para qualquer coisa, ou a minha filha, é algo simplesmente incabível, não tem como. E eu acho que isso reflete um pouquinho de quem Deus é, mas eu acho que é incomparável. Eu querer, comparar o meu filho com o filho do próprio Deus, mas ainda assim, o sentimento está lá. E a gente terminou na semana passada dizendo que a minha referência sobre quem eu sou, a minha referência sobre qual é o meu valor precisa ser aquele que me fez, me ama e me redimiu. Aquele que me criou e achou importante demais me criar, e me criou com um propósito, e me ama, não apenas me amou, mas vai me amar para sempre. Quando a gente pode dizer glória a Deus, que Ele pagou um preço muito alto para me resgatar, para comprar a minha liberdade. E foi isso, na semana passada. E eu fiz uma pergunta para você: como é que seria a vida sem espelho? Graças a Deus pelo espelho. Quantos são gratos pelo espelho? Dizem amém? Você gosta do seu espelho especificamente? Lá em casa tem um espelho que ele é um pouco traiçoeiro às vezes. Ele fica na entrada do meu quarto, no corredor. Quando eu entro no quarto, a gente está no corredor ainda, esse espelho ele tem uma deformação, a gente só percebe quando está longe. E você fica 2 vezes mais gordo do que você realmente é. A gente acha graça, mas a gente prefere não olhar. Quando você chega pertinho, ele traduz uma imagem bem legal. Mas tem gente que usa espelhos com iluminação, que aumenta você e você consegue enxergar tudo. Você sabia que houve um tempo que não existiam esses espelhos? Os primeiros espelhos, na verdade, foram apenas reflexos que as pessoas viam na água. Mais tarde, as civilizações foram crescendo, pedras polidas se tornaram espelhos, depois em vidro, e se tornou esse espelhão que a gente tem hoje, em alguns lugares aqui na igreja, lá na sua casa. E o espelho é muito importante para mim e para você, porque ele faz 2 coisas: ele revela como é que você está e te mostra o que você tem que mudar. Te mostra onde você está, como você está e o que ajuste precisa ser feito. Então, quando você vai no espelho, você ajusta aqui, ajusta ali, arruma. E se tiver alguma coisa muito errada em você, você não vai sair de casa sem resolver aquilo. Você precisa mudar aquilo. E é curioso porque as coisas mais importantes que a gente precisa remover da nossa vida e tirar, a gente não consegue ver no espelho. A gente não consegue ver do lado de fora porque está do lado de dentro. E uma delas é essa que a gente tem tratado. Eu não sei se você algum dia foi acusado de ser invejoso. Em geral, quando a gente está falando de alguém ou de alguma situação, e alguém chega para a gente e fala: isso é inveja. E imediatamente a gente entra numa postura defensiva que fala: não é inveja. Eu só estou
fazendo uma observação, eu só estou fazendo um comentário. Em geral, eu nunca vi ninguém dizer, não, eu tenho inveja. Porque inveja não é fácil de a gente ver no espelho. Mas se você pudesse enxergar claramente, olhando para o espelho, inveja na sua vida, eu prometo a você, você iria remover, porque é feio demais, e você ia tirar aquilo da tua vida antes de você sair de casa, se você pudesse enxergar. Mas nós não conseguimos. Inveja é algo muito feio, e muitas vezes nós não percebemos, a maioria das vezes não percebemos, e ela é mantida. E o combustível da inveja na nossa vida, que nos faz nos comparar uns com os outros, o combustível é uma mentira que nós resolvemos acreditar. E ela é tão escondida dentro de nós que a gente prefere nunca tocar no assunto e nunca falar. É uma mentira que diz para mim e para você de que Deus não foi justo comigo. Essa frase é para deixar você incomodado, eu espero que deixe. Você já ouviu alguém falando mal de Deus? Dá nervoso na gente. Né? Quando algo muito triste acontece, quando uma tragédia acontece, a gente ouve falar de pessoas que ficaram de mal com Deus, pessoas que cortaram relações com Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que podia ter evitado aquele problema. Deus é aquele que podia ter resolvido aquela questão, trazido aquela pessoa, tirado aquilo, seja o que for. E a gente fica pensando, bom, quando você está do lado de fora, você pensa, meu Deus, essa pessoa não pode ficar assim, não pode ficar mal. Mas quando você pensa em você mesmo, você pensa, não, eu nunca vou dizer um negócio desse, que Deus não foi justo comigo. Eu canto todo domingo de que Ele é a minha justiça, de que não tem ninguém mais justo do que Ele. Eu não posso permitir que alguma coisa dentro de mim, mesmo que esteja muito escondida, diga que Ele foi injusto. Mas nessa manhã eu quero mostrar para você como talvez, na raiz de quem nós somos e dos nossos relacionamentos e de muitos comportamentos, talvez resida essa frase. Lá no fundo, eu e você acreditamos que Deus foi injusto. Nós não falamos para ninguém, nós não pensamos nisso. É algo inconsciente. Nós achamos que Ele foi injusto conosco porque as pessoas com as quais nós nos comparamos, elas em geral, elas não podem fazer nada para resolver o nosso problema. Se você acha que alguém é mais bonito do que você, e isso traz alguma tristeza, quando você se compara com alguém e fala, eu tenho potencial para ser tão inteligente como aquela pessoa, tão capacitado como aquela pessoa, ter o mesmo emprego que ela, mas eu não consigo. A pessoa não pode fazer nada por você. As pessoas com as quais nós nos comparamos não conseguem nos tornar mais bonitos ou bonitas, mais magras, mais ricas, mais inteligentes. As pessoas com as quais nós nos comparamos não conseguem fazer os nossos filhos serem mais organizados, tirarem notas melhores. Elas não conseguem trazer um homem maravilhoso para você, ou uma mulher maravilhosa. Não conseguem fazer o seu marido ser mais bem-sucedido, ser mais sensível às suas necessidades. Não conseguem fazer a sua esposa ser, talvez, um padrão como você gostaria. Mas quem pode fazer isso? Deus pode. Deus pode fazer qualquer coisa. Então, se nós formos bem honestos, nós vamos descobrir que as pessoas com as quais nós nos comparamos não são o problema. Aparentemente, Deus é o problema, porque Ele foi injusto conosco, ou pelo menos é o que nós achamos. Porque nós ficamos tão focados nas pessoas e nas coisas que nós muitas vezes não pensamos nisso, mas quem é que permite ou não permite as coisas na sua vida? Eu tenho uma crise imensa com essa frase, porque quando alguma coisa acontece, a pessoa quer dizer que foi vontade de Deus, ela vai por essa avenida, mas Deus permitiu, é verdade. Tudo o que acontece no planeta, desde o início até o final, foi que Deus permitiu. Mas como cristão, se você é um cristão, é difícil aceitar isso. É difícil aceitar essa frase. Porque nós nunca vamos querer acusar Deus de nada. Nós cremos de verdade que Ele é santo, que Ele é perfeito, e quem somos nós para julgar? Deus,
Ele é muito mais sábio, muito mais inteligente do que toda a nossa inteligência junto, de toda a raça humana. Ele sabe muito mais. Mas a verdade é que eu e você precisamos encarar nessa manhã. Eu coloquei em uma frase: a nossa insatisfação com aquilo que nós temos, ou com aquilo que nós não temos, ou com aquilo que nós somos ou queríamos ser, a nossa insatisfação com aquilo que temos revela mais o nosso sentimento para com Deus do que para com as pessoas com quem nos comparamos. A nossa insatisfação, embora você olhe para as pessoas para revelar a sua insatisfação, ela tem muito mais a ver, ela revela muito mais um sentimento que você tem em relação a Deus do que com aquelas pessoas. E como eu disse para você, eu vou contar para você uma história que ilustra isso perfeitamente, porque Jesus é o melhor contador de história de todos. E enquanto nós participamos dessa narrativa, porque você vai ter que entrar nessa história junto comigo, você vai perceber um princípio que se esconde muito bem escondidinho dentro de você, que realmente fica oculto, mas é que por trás da minha inveja, por trás da minha insatisfação, há algo escondido, e é simplesmente uma sensação de que Deus não foi justo comigo. Ele deveria ter me dado mais do que Ele me deu. Ou, em alguns casos, Ele deveria ter me dado menos do que Ele me deu. Mas, no final das contas, o que eu estou vivendo, na verdade, lá no fundo eu penso, é culpa dEle. Não é culpa dele, dela ou deles, mas de Deus. E se você é um cristão e crê em Deus, possivelmente você vai chegar a essa estranha conclusão que o seu problema é com o seu Pai Celestial. André, isso é tão desconfortável. É verdade, é uma ideia meio maluca de que algo, eu acho que está tão enterrado no nosso inconsciente, mas dirige a nossa vida, dirige as nossas decisões, faz parte de quem nós somos. Mas está bem escondidinho dentro da gente. E quem sabe nessa manhã a gente vai acender a luz nessa caverna. Ele vai mostrar algo para você. E quando a gente expõe essa questão e olha para ela, encara algo que está crescendo dentro de nós, é possível se libertar dessa armadilha. Vamos lá então a nossa leitura. Você vai acompanhar no telão, se você quiser ler na sua Bíblia, Mateus capítulo 25, versículo 14, palavras de Jesus. Jesus está ensinando e, como sempre, Ele é o melhor contador de histórias, ele usa uma história para ilustrar um princípio. Todo mundo já deve ter lido a história que Jesus chama parábola dos talentos. Na verdade, nós chamamos as parábolas dos talentos. Você deve ter visto aqui atrás de mim, isso aqui é a oferta do nosso culto de oração. Não, estou brincando. Isso aqui é para ilustrar, eu agradeço a Natália que fez para mim, a turma que me ajuda aí sempre. Esses três lugares, essas três posições. Suponha que aqui dentro realmente tenha muito dinheiro, muito. Só nota de 100. Quem está olhando aí, diga amém. Está bem pesado. Qual das três você quer? Não tem nenhuma pegadinha, não. Eu acho que todo mundo quer essa daqui, né? E qual, se você pudesse escolher definitivamente uma que você não quer, é essa daqui. Mas suponha que você não tenha absolutamente nada. Você topa essa daqui, tá bom? Ok. Eu quero que você olhe para isso e eu quero que você se veja aqui em cima junto comigo. Jesus começa a contar e fala: o reino de Deus pode ser ilustrado também com a história de um homem que ia para um outro país e então reuniu os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Os bens são meus, mas eu confio a vocês. É meu, é do Senhor, é do patrão, mas Ele vai deixar você administrar. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, divididos de acordo com a competência deles, e então partiu para a sua viagem. Então a um ele deu 5, a outro deu 2, a um deu 1. E eu sempre tentei descobrir, todo ano eu faço isso, eu vou na internet e fico tentando descobrir quanto que é isso hoje para a gente. Porque um talento não é uma medida monetária, é uma medida de peso. Aproximadamente 35 quilos, um talento. Então, se a gente considerar que essa bolsinha menor é de 1 talento,
ela pesa 35 quilos aproximadamente, 2 talentos, 70 quilos, e 5 talentos, 175, se eu não me engano, 175 quilos. Seriam 3 sacos de cimento e mais um pouquinho, tá? Eu não sei se você já tentou carregar um, mas é bem pesado. Essa medida poderia ser de qualquer metal, em geral de prata ou de ouro. Só que qualquer uma dessas medidas, quando Jesus conta essa história, é uma medida extraordinária de dinheiro. É muita grana. Jesus está inventando aquela história, ela nunca aconteceu. Ele está contando e ele quer que todo mundo perceba que é muito dinheiro. Então, se a gente fosse traduzir para a gente hoje aqui, não sei se você acha que é a minha melhor comparação, mas eu queria dizer como se fosse $1 milhão, vamos botar dólar, né, gente? $1 milhão, 2 milhões de dólares e 5 milhões de dólares. Tá? Só para você pensar, enquanto você sonha com tudo que você faria com esse dinheiro, eu queria que você pensasse, porque é bastante coisa. Jesus, quando fala de 1 talento, não está falando de qualquer coisinha, é muito dinheiro. Tá bom? Quem está comigo aí, diga amém. Eu acho que eu acordei quase todo mundo nesse momento. Então a gente tem um patrão, e ele chama os seus 3 servos, dá 5 para um, 2 para outro e 1, respectivamente. E a partir de agora, desse momento, eu quero que você entre nessa história e você se considere essa pessoa do meio, que ganhou 2 talentos. Por que eu quero que você se considere isso? Porque, em geral, é isso que nós somos. Tem sempre alguém com mais do que a gente, tem sempre alguém com menos. Eu não sei se você acredita nisso, mas com certeza tem alguém que você inveja, mas eu não sei se você crê que existem pessoas que invejam a sua vida, que invejam você, que olham para você e queriam exatamente o que você tem. E não necessariamente isso tem que ser negativo, você pode ser uma inspiração para outras pessoas, mas há pessoas que queriam a vida que você tem, e você pode não acreditar, mas é verdade. A história vai nos dizer, algum tempo atrás eu estava lendo a respeito disso, que o Bill Gates, na época era considerado o homem mais rico do mundo, ele é um dos homens mais ricos do planeta, tem muito dinheiro, o dono da Microsoft. Ele estava visitando a Índia, ele passou por alguns vilarejos, e lá, né, ele conversou com algumas pessoas, conversou com uma senhora e foi embora depois, e um repórter que ficou perguntou para aquela senhora: você sabe quem é esse homem? Você sabia que você estava conversando com o homem mais rico de todos, do mundo todo? E aquela senhora falou: todo mundo na América é rico. Na perspectiva dela, qualquer pessoa, ainda que fosse a mais pobre de todas, por morar do lado de cá do mundo, por morar nos Estados Unidos, é rico. E é verdade, queridos, você nunca fez essa conta, mas existe hoje uma população gigantesca no mundo inteiro que queria muito ter a vida difícil que você tem. Muita gente. Mas, em geral, a gente não consegue perceber. Dificilmente a gente olha para essa pessoa, a gente frequentemente olha para essa. Dificilmente a gente olha para quem queria muito ter a minha vida, eu olho muito para quem eu gostaria de ser igual. E aqui vai a pergunta para nós entendermos o que está por trás dessa fantástica história, e que, em geral, a gente perde de vista. E a pergunta é: quem decide o que cada um vai receber? Não é nenhuma dessas pessoas que decide, quem decide é uma pessoa só, é o Senhor daqueles servos, ou como a gente está chamando hoje, e a Bíblia vai dizer também, o patrão. Alguém que está acima deles, decide o que cada um recebe. Olha aqui para mim, sem o patrão nessa história, quanto que cada um deles recebe? Nada. Sem o patrão, cada um deles tem 0. Mas por causa do patrão, cada um deles recebe uma parte. E aí começa a história. O homem que recebeu 5 talentos saiu imediatamente para negociar e ganhou mais 5. O homem com 5 milhões de dólares fez um investimento tão fantástico e conseguiu, durante um tempo, dobrar o seu investimento. O homem que tinha 2 tem uma história igual. 2 talentos ganhou outros 2 talentos. Dobrou também o valor que ele tinha recebido. Mas um homem que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro para guardá-lo em segurança. Ele achava que era importante guardar em segurança aquele dinheiro.
Por quê? Afinal de contas, o que dá para fazer com $1 milhão? Se eu tivesse recebido 2, aí dava para fazer alguma coisa. Se eu tivesse recebido 5, essa quantidade toda em ouro, né? 5 talentos, eu mudava o mundo, né? As coisas iam ser muito diferentes, mas o que eu consigo fazer com só um? Só $1 milhão. Só um saco com 35 quilos de ouro, o que dá para fazer com isso? Traduzindo para o nosso mundo hoje, porque eu quero que você entre nessa história, tudo seria diferente tudo seria bem mais fácil se eu fosse tão bonita quanto ela. Se eu cantasse igual ela, a história seria diferente. Se eu tivesse me casado com ele, aí sim. Se meus filhos fossem assim, claro. Se eu morasse onde ele mora, onde ela mora, a história seria diferente. Se eu tivesse estudado naquela faculdade, se eu tivesse tido a mesma oportunidade que ela teve, se eu tivesse nascido naquela família ou em outra família, se meu pai não tivesse ido embora, tivesse permanecido no casamento, se minha mãe não tivesse me abandonado, se eu tivesse os mesmos contatos que eles, se eu tivesse recebido 2, se eu tivesse recebido 5, ok, mas o que dá para fazer só com 1? E é aqui que nós estamos, é aqui que eu e você precisamos nos encaixar nessa história. Jesus continua contando, depois de muito tempo o Senhor deles voltou, e esse muito tempo, quando Jesus narra em geral, é no final da vida, no final da história, no final de tudo. Depois de muito tempo, depois de uma vida inteira, o Senhor deles volta da viagem e chama os 3 para quê? Para prestarem contas com Ele. Nunca os servos precisam prestar conta uns aos outros. Eles nunca precisam conversar entre si e descobrir como é que eles estão. Eles não precisam avaliar uns aos outros. Somente o patrão precisava fazer isso. E o homem a quem ele tinha dado 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 e disse, o Senhor me confiou, diga, me confiou 5 talentos, não são meus, são seus, mas quando você usa, claro que tem muito benefício para você, e você vai ver isso agora mesmo, me confiou 5 talentos, veja, aqui estão mais 5, veja. Em outras palavras, olha o que eu fiz com o que você me deu. Vamos falar isso todo mundo junto, porque eu acho essa frase tão importante hoje. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Olha o que eu fiz com o que você me deu. Olha o que eu fiz com o que você me deu. E o Senhor elogiou o servo, muito bem, servo bom e fiel. Você vai vendo que esse homem está ficando feliz, né? Você foi fiel no pouco. E quando Jesus conta isso, todo mundo, o quê? $5 milhões, 175 quilos de ouro. Foi fiel no pouco? Você acha que isso é pouco? Ao que Jesus responderia, comparado ao quê? Porque, em geral, é isso que a gente faz. É pouco para mim ou para você, ou muito para mim ou para você, mas para muita gente não é nada. Para algumas pessoas não é nada. E ele fala, você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha festejar com o seu Senhor. O patrão está feliz, a beça. Por quê? Porque dobrou o seu dinheiro? Talvez, mas... lendo a história, você vai descobrir que o patrão está extremamente feliz, simplesmente porque o empregado fez exatamente o que ele esperava que ele fizesse. Porque ele simplesmente cumpriu o combinado, supriu as expectativas. Depois veio o homem que tinha recebido 2 talentos e disse, patrão, o Senhor me deu 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Em outras palavras, vamos lá, todo mundo junto? Olha o que eu fiz com o que você me deu. E ele repete a mesma coisa, muito bom, muito bem, servo fiel, servo bom e fiel. Respondeu o seu senhor, você foi fiel no pouco, agora eu lhe darei muito mais. Venha festejar com o seu senhor. Foi a mesma coisa que você falou para o outro, a mesma coisa. Mas o outro ganhou muito mais. Mas a única coisa que interessa para mim não é o quanto que ganhou ou o quanto que não ganhou, é que você foi bom e fiel. E a gente sabe o final da história. Então o homem que tinha recebido 1 talento, e esse é aquele momento
que a trilha musical muda, né? Pom, pom, pom. E disse: patrão, eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Existem pronomes ocultos aqui que eu vou colocar ali para você. Que o Senhor era um homem severo, que você colhe onde você não plantou e você junta onde você não semeou. Onde você não semeou. Você. Em outras palavras, antes de eu te dizer o que eu fiz com o que você me deu, eu quero deixar bem claro que você é o grande culpado. Porque foi você que decidiu me dar o que me deu. E ele fala: por isso eu tive medo. Como é que eu não vou ter medo? Olha o que esses caras ganharam. Olha aqui. Olha o que eu ganhei. Eu não consigo fazer a mesma coisa que eles. Eu não consigo fazer praticamente nada. E eu preferi sair esconder o seu talento na terra, e aqui está o que é seu. Aqui está o seu dinheiro de volta. Em outras palavras, olha o que você fez por causa do que você não me deu. Olha o que você fez, patrão, Senhor, por causa do que você não me deu. E aqui estamos nós, bem inseridos nesse poderoso ensinamento do Senhor Jesus. Mas ele não fica sem resposta, a história continua. Mas o seu Senhor respondeu: servo mau. E a gente leva isso teologicamente para lugares que não precisava. Jesus está falando da preguiça dele. Mau e preguiçoso poderia ser, em outras versões diz indigno ou sem valor e preguiçoso. Já que você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei, ou seja, que eu sou uma pessoa de negócios e bom de negócios, você devia pelo menos ter posto meu dinheiro no banco, de maneira que eu pudesse ganhar algum juro. A crise desse senhor, desse patrão com o seu empregado, não é que ele pegou o dinheiro e fez alguma coisa errada, é que ele não fez nada com o que ele tinha recebido. Você deveria pelo menos ter guardado. Já existia um sistema bancário que garantia algum retorno no investimento. E ele fala: tirem o talento desse homem. Ficou comprovado agora qual é a sua competência. Ficou comprovado agora o que você consegue, o que você não consegue fazer com o que te dão. E dei ao homem que tem 10. E, queridos, eu estou chegando bem no finalzinho aqui, porque quando a gente lê essa história, a gente fica focado frequentemente no que cada um fez com aquilo que recebeu. O de 5 conseguiu dobrar, o de 2 conseguiu dobrar, o de 1 que ganhou 1 não fez nada. Mas deixa eu te falar, existe um aspecto que eu considero muito mais importante nessa história do que apenas fazer essa análise. E é esse aspecto. O patrão é quem determina quem recebe o quê. E a insatisfação daquele servo infiel com o que ele não tinha, com o que ele recebeu, na verdade era uma insatisfação com o seu Senhor. E fica revelado quando ele fala: eu fiquei com medo, eu escondi. Por quê? Por causa de você. Eu não sei se você considera a desculpa dele boa o suficiente, mas ele já estava ensaiado para dar a justificativa dele. Já sabia direitinho o que falar. Por que eu não fiz nada com o que você me deu? Por que eu recebi uma oportunidade, mas não... Lembra que eu falei que tem gente que está aqui na fila, não ganhou nenhum dos 3, ganhou 0. E você pensa: como eu queria ter a oportunidade que ele teve, de fazer alguma coisa com esse valor todo. E a frustração, eu preciso que você preste atenção nisso, a frustração daquele servo infiel faz com que ele se concentre na desigualdade. Preste atenção, eu acho que isso pode ser salvador na sua vida hoje. Eu acho que isso pode transformar você nessa manhã. Ele se concentrou tanto na desigualdade. Nós realmente acreditamos que a maneira como Deus faz justiça é com base na igualdade. Nitidamente não é.
A desigualdade, quando eu olho para um lado e vejo que alguém tem mais, e olho para o outro e vejo que alguém tem menos, isso mexe comigo e mexe com você, mas aparentemente não mexe com Deus. Porque no início da parábola, ele diz que ele distribuiu segundo a sua competência, segundo a sua capacidade. E se eu e você queremos ganhar muito de Deus, peça a Ele, Ele vai te dar pouco e vai descobrir como é que você se comporta com pouco. Quem está vivo aí, diga amém. Mas não, é inaceitável que ele tenha mais, que ele tenha menos, todo mundo deveria ser tratado igual. E esse homem deve ter pensado justamente, ele se concentrou na desigualdade e perdeu completamente o foco da oportunidade. E não é isso que acontece, em geral, comigo, com você. E mesmo que a gente não perceba, ao invés, de sermos levados pela nossa frustração, por qualquer outro sentimento, a perceber a oportunidade que me foi dada, em geral, eu fico olhando para o que eu não tenho. Eu fico olhando para a desigualdade. Por que ele ganhou 2? Por que ele pode mais? Por que eu não consigo chegar lá? Não faz sentido. Eu vejo isso o tempo todo, eu acho que você também. Bem pertinho às vezes, bem longe. Pessoas que eu conheço uma vez revelam isso. Pessoas que eu lido todo dia revelam isso. André, eu não entendo. Por que a gente não consegue fazer isso? Olha ali como aquela pessoa consegue fazer. Qual é o segredo? Eu não sei qual é o segredo, mas existe um segredo que a gente tem que aprender. De parar de ficar medindo a minha vida e a sua vida pela vida dos outros. A gente foca tanto na desigualdade que a gente esquece a oportunidade. Você lembra que esse patrão chega para ele e fala que é curioso, por que Jesus botou isso na história? Não precisava nem falar. O patrão poderia ter dito, rapaz, você tinha que ter feito alguma coisa, mas ele fala, você podia ter pelo menos investido meu dinheiro no banco. Lembra disso? Que Jesus fala isso? O que está por trás dessa pergunta? Filho, por que você nem pensou nisso? Por que isso nem passou pela sua cabeça? Foi porque ele não conseguia parar de pensar na desigualdade. Ele não conseguia parar de pensar de que ele poderia ter recebido mais. E ele perde a oportunidade que lhe foi dada. E eu sei que isso não é fácil de ouvir, mas pode ser um divisor de águas na sua vida. E o que é, André? É que cada minuto que você passa se comparando a alguém, é um minuto que você passa sem perceber acusando a Deus de ser injusto com você. Cada minuto que você passa se comparando a alguém, é um minuto que, bem sutilmente, bem escondidinho, você está acusando Deus de ser injusto com você. Cada minuto comparando a sua vida, o seu estilo de vida, os seus relacionamentos, a sua saúde, as suas finanças, a sua história, o seu currículo, o seu cartão de crédito. É um minuto que você está acusando o seu Pai Celestial de não ter sido justo com você, de não ter te dado nenhuma oportunidade. E lá na raiz da nossa inveja está essa ideia oculta e vergonhosa que a gente não quer contar para ninguém, de que Deus não foi justo comigo, que Deus me deve. E mais uma vez nós nos vemos diante dessa realidade. E não importa para onde você olhe, para a direita, para a esquerda ou para cima, você vai descobrir que comparação é um jogo que ninguém vence, que nunca funcionou e nunca vai funcionar. Ninguém ganha absolutamente nada, não há paz. E essa ideia de que Deus não foi justo comigo é muito desconfortável. Quando eu falo isso, eu tenho certeza que você resiste e diz, não é possível, eu não penso assim. Ele é Deus. É porque é bem mais fácil para mim e para você sentir alguma coisa ruim em relação à pessoa, às outras pessoas. Nunca em relação a Deus. Você lembra que eu pedi que você se identificasse com o cara do meio? Que você lembrasse que além de ter alguém que você, entre aspas, inveja, se você acredita que você faz isso, sempre haverá alguém com mais, mas sempre haverá alguém com menos. Sempre haverá alguém com algo que você gostaria de ter e sempre haverá gente que queria ter o que você tem. Quando você se vê, às vezes, cobrando dos seus filhos num nível que, na verdade, lá no fundo é para satisfazer algo pessoal para você, você precisa lembrar que tem um monte de mãe que queria ter os filhos que você tem. Tem um monte de pai que queria ter os filhos que você tem.
E as suas referências, às vezes, precisam ser repensadas. Tem gente que queria ter o marido que você tem. Tem gente que queria ter a esposa que você tem. Tem gente que queria ter até mesmo o lugar que você mora, a casa que você paga o aluguel. Tem gente que queria poder fazer isso. Meu emprego, eu não aguento mais. Tem gente que queria estar empregado, não está. Você sabe o que eu estou falando? Tem gente que queria ter as oportunidades que você teve. Sempre haverá alguém com uma casa melhor, com um carro melhor. E sempre haverá pessoas que olham para o que você tem e pensam, era tudo que eu precisava. Era tudo que eu precisava. Na parábola, nenhum dos servos precisou prestar conta aos outros servos. Nenhum deles precisou tratar com eles. Eles tinham que prestar contas somente ao Senhor. Ninguém tinha que avaliar um ao outro. Não, eles tinham que prestar contas com o patrão, porque tudo, no final das contas, é dele. Tudo pertencia a ele. A única coisa que era pedido deles é que eles mostrassem o que fizeram com aquilo que receberam. Então é uma mentira que a gente acredita, porque não, Deus não nos deve nada, mas Ele pede algo de nós. Que nós reconheçamos o que nós temos. E aquilo que nós temos, seja grande ou pequeno, é um presente e uma oportunidade. Seja o que for, você não deveria jamais desprezar, porque é um presente, pode ser pequeno, mas é um presente e é uma oportunidade, e você precisa administrar bem. É possível que você esteja um pouco triste com Deus. Será que você está? Porque Ele não te deu aquilo que você queria? Aqui vem a minha última pergunta, o pessoal da música pode subir, a gente pode cantar uma música antes de ir embora. Olha para mim, você está disposto a quem sabe perceber que muito pode ser feito com o que Deus já te deu? Vou perguntar de novo enquanto você olha bem para mim. Você está disposto hoje a abrir os seus olhos e perceber que muito pode ser feito com o que Deus já te deu? Amém? Então aqui vai o dever de casa. Para o carnaval, ótimo. Durante essa semana, ao invés de ficar olhando ao redor e gastar tempo pensando no que nós não temos, que tal dar uma boa olhada naquilo que nós temos? E vamos pensar no que nós podemos fazer com o que já recebemos. Porque seja quanto for, eu prometo a você, você recebeu pelo menos um presente e uma oportunidade. Amém? Isso aqui está cheio de nota de 100, ao ir embora hoje você vai poder levar uma para casa. Não, estou brincando. Quem sabe a gente chega lá um dia. Mas fala para quem está do seu lado, é um presente e uma oportunidade. André, por que é tão importante falar sobre isso? Porque Deus quer que você viva em paz. Qual pai que não quer que seu filho viva em paz? Eu não lembro se a minha filha já fez isso alguma vez, talvez sim. Mas se você tem filha, né? Criança, adolescente, jovem, e você vê ela frustrada porque não consegue ter uma coisa que uma amiga tem. Você vê ela triste, realmente eu não lembro, talvez tenha acontecido. Ela está chorosa porque se sente magra demais, ou gorda demais, ou baixa demais, ou alta demais, ou isso demais, ou de menos. E você, como pai, olha para aquilo e fala: filha, você tinha que conseguir se enxergar como eu te enxergo. Você precisava abrir os olhos para saber quem você é, e quem você é como eu te vejo, não como você se compara a outros. Deus quer que você viva em paz. Deus quer que você viva livre. E eu sempre penso que quando a gente fala sobre esse assunto, muitos de nós pensamos: não, isso aí não funciona para mim, eu não tenho ninguém que eu tenho inveja, eu não tenho ninguém com quem eu me comparo. Essa é a primeira coisa da qual a gente precisa se libertar, se reconhecer que não, sempre tem. E não foi eu que disse isso, a palavra de Deus disse, né? Deus inspira um homem chamando Salomão, que ele fala: tudo que está acontecendo hoje, no ambiente de trabalho, em casa, está sendo movido pela inveja que as pessoas têm umas pelas outras. Então, se você realmente acredita que você está curado disso, que bom, graças a Deus.
mas ajude as pessoas ao seu redor também, junto com você, a enxergar, se for verdade, a vida que Deus tem para você.